Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Sou Reinaldo Gandelini, eu sou estrategista de carreira e também LinkedIn e principalmente agora, adorando o ChatGPT, e hoje você vai estar aqui comigo, acompanhar essa aula maravilhosa. Hoje a gente vai falar sobre dicas usando o ChatGPT para preencher lá o seu campo experiências no LinkedIn. Olha que legal, Nunca foi tão fácil a tecnologia, colocar a tecnologia a nosso favor para ajudar a gente a ter um perfil LinkedIn de destaque. Você já viu nas aulas anteriores aqui, a gente já fez currículo, a gente já fez campo sobre, a gente já fez o título, Então, já vou deixar aqui no card aqui, se você está chegando agora aqui nesse vídeo, para você assistir depois que você assistir esse vídeo. Então fica aqui comigo, assista até o final, Não perca nenhuma dica que eu vou dar aqui, porque a gente vai usar a estratégia com a tecnologia para ajudar a gente a acelerar os nossos resultados. Não é isso que você busca? Ter um perfil maravilhoso, ter um perfil bem escrito, ter um perfil atraente para os recrutadores. Olha que legal, Então hoje aqui você vai ter isso e vai ser muito legal, Então fica aqui comigo. Então se você já gostou desse tema, deixa aí o seu joinha, deixa o seu curtir. Caso não esteja inscrito no meu canal, por favor se inscreva e acione as notificações para você ser avisado toda vez que eu soltar uma nova aula. Muito bem, então vamos lá, chega de lero-lero, como eu sempre falo, e vamos às dicas, Então você está vendo aqui minha tela, já está vendo aqui minha tela. E acho que o primeiro ponto aqui que você precisa observar antes da gente ir lá para o ChatGPT é qual é a estrutura do campo experiência. Puxa, o que tem que conter o meu campo experiência? Como que eu escrevo? Quais são as palavras, as melhores palavras, ou a estrutura, enfim, Aqui eu vou te ensinar hoje que existem 3 tipos de estrutura para o seu campo experiência. Então, já vai anotando aí, pega o seu caderno, para você entender quais são elas, Eu vou detalhar cada uma delas aqui para você entender e para ficar mais claro também. Então vamos à primeira estrutura, que é do perfil experiência focado em atividade-chave. Então o que é isso, Reinaldo? Então é um tipo de estrutura onde você vai destacar as suas principais atividades que você faz no seu dia a dia. Ali, As principais, não nem todas, você vai colocar aqui, óbvio, às vezes você faz muita coisa, e às vezes coisas que são muito, muito rotineiras, triviais e que não geram valor para um recrutador, para um empregador, você não vai colocar, obviamente. Então, por isso que o nome são atividades-chave que você vai colocar aqui. Então, normalmente essa estrutura é muito usada por profissionais mais técnicos, tem perfil mais técnicos ou mais focados no hard skills, que vai muito bem, onde os recrutadores conseguem entender. Então vamos entender aqui os exemplos, que eu trago para você, para ficar mais claro esse entendimento. Então veja no primeiro exemplo, realizei análise de mercado e pesquisa de concorrentes para identificar oportunidades de negócio, desenvolvi estratégias de marketing, executei campanhas promocionais, coordenei a equipe de vendas, estabeleci metas de desempenho, conduzi treinamentos e workshops para capacitar os funcionários nas melhores práticas de atendimento ao cliente. Veja o seguinte, primeiro ponto, verbo. Você percebeu aqui? A gente representa o verbo, representa uma ação, certo? Realizei, desenvolvi, coordenei, conduzi. Porque isso fica mais fácil de quem está lendo entender o que você fazia como atividade-chave. E olha que legal, sempre inicie por verbo, Você vai sempre iniciar um parágrafo por verbo para dizer o que você fazia, tá certo? Então aqui, acho que ficou claro, nesses exemplos que eu trouxe aqui, para você entender que a primeira estrutura focada em atividade-chave. Legal. Ótimo. Vamos para a segunda estrutura, então, que é focada em resultados, tá? E aqui nesse tipo de estrutura é mais afiadora, realmente, Aqui o que de fato, eu diria, quando a gente foca em resultado, é onde você vai se diferenciar dos outros candidatos. Claro, porque quando a gente fala de resultados, a gente está falando que são coisas únicas, que basicamente só você ou poucas pessoas vivenciaram aquilo. Então é isso que te destaca, que diferencia você dos outros candidatos. Vamos entender aqui um pouquinho nos exemplos que eu trago. Aumentei as vendas em 30% em um período de 6 meses implementando uma nova estratégia de vendas. Veja que aqui eu trago a especificidade, 30%, vendas em 30% em um período de 6 meses. Estou sendo bem específico,
Outro, reduzir os custos operacionais em 15% através da otimização de processos internos. Veja que é rápido, é específico e eu trago percentis aqui, né, números e percentis. Né? Liderei uma equipe de desenvolvimento de produto, lançou com sucesso um novo produto, gerando $1 milhão, né, em receita no primeiro ano. Então, veja, um outro exemplo de resultado. Implementei um sistema de gestão de projetos que resultou em uma redução de 20% no tempo de conclusão do projeto. Então veja, claro, fica muito mais fácil, né, se a gente for olhar, poxa, eu sou um profissional técnico, como que eu me posiciono com resultado? Às vezes você não tem acesso direto ao resultado, né? Fica difícil, eu entendo isso e tudo bem. Né? Aqui a gente não crava na pedra o que é certo e o que é errado. O que eu quero dizer, se você traz experiências focadas em resultado, né, o diferencial é maior, é aquilo que te torna único. Né? Então, óbvio que posições de vendas conseguem trazer posições mais que estão à frente do cliente, enxergando o resultado, né? Você consegue enxergar mais o valor que é gerado ali e o resultado que é gerado. Tá? Mas não necessariamente, né? Você que é mais técnico não tem acesso a isso, porque normalmente você faz parte de um time, dentro de uma cadeia de entrega de valor. Então, normalmente você tem acesso a algumas informações, tá? Sei que é um desafio, vai exigir reflexão, e eu recomendo, né, fazer esse exercício, porque ele é muito importante até para a sua trajetória, né, de carreira, para o seu portfólio de carreira, né? Legal. Essa foi a segunda estrutura. E a terceira estrutura é um pouco que mescla os dois, apesar do que a gente já viu aqui na segunda estrutura, um pouquinho disso, mas aqui consolida, né? Que são as experiências focadas em atividade-chave e resultado. Então, eu vou mesclar as duas coisas, vou trazer, lembra da atividade-chave, da palavra-chave ali, macro, da atividade macro que eu fazia naquela posição, então eu vou trazer uma ou duas ações que aconteceram ali, basicamente duas ações que representa, porque se a gente olhar a segunda estrutura já tinha uma ação ali, né? Se você percebeu aqui, você vai ver que já tem duas ou três ações que são os verbos que eu vou explicar aqui no exemplo, tá? Essa eu diria que seria a mais completa das três, se a gente for olhar, né? Porque aqui eu estou colocando as atividades que eu desempenhava, as atividades-chave que eu desempenhava e o resultado que eu tive através dessas atividades chaves que eu desenvolvi, tá? Então vamos entender um pouco melhor aqui nesse exemplo, ó. Desenvolvi e implementei uma estratégia de marketing digital que aumentou o tráfego do site de 50% e gerou 20% a mais de leads qualificados. Gerenciei uma equipe de vendas, estabeleci metas, tá? Mensais, treinei, então são três, né? Gerenciei, estabeleci metas e treinei os membros da equipe técnica de vendas consultivas e o resultado foi o quê? Superamos as metas em 25% e aumentamos a base de clientes em 15%. Outro, conduzi um projeto de reestruturação organizacional identificando ineficiências. Ele conduziu um projeto que identificou ineficiências, né, e implementou melhorias, né, e resultou numa economia anual de $500 mil. Né. Liderei um projeto de desenvolvimento de produto desde o conceito até o lançamento bem-sucedido, alcançando um aumento de 10% na participação de mercado e um aumento de 15% na receita. Olha que interessante, se a gente pegar um parágrafo desse, qualquer um desses parágrafos e comparar com o primeiro, óbvio, né, que você já percebe que esse que tem número, é mais específico, tem mais peso, tem mais relevância e diferencial do que um parágrafo simplesmente de desenvolver estratégias de marketing, executei campanhas promocionais, né? Então, é muito mais genérico se a gente pegar esse parágrafo aqui. De novo, não que esteja errado, porque se você quer começar, puxa, Reinaldo, eu tenho um currículo fraco, acho que tem um currículo fraco, um LinkedIn fraco, e eu tenho que começar por alguma coisa, cara, eu recomendaria você começar pelo mais fácil, né? Já não queira fazer o mais difícil primeiro, comece pelo mais fácil. Primeiro defina, né, as atividades-chave que você fazia, depois você mescla com os resultados, tá? Puxa vida, te dei uma baita aula aqui de como escrever já o seu campo experiência, né? Que você não acha facilmente por aí, né? Dicas como essa aqui que eu tô te dando, legal? Mas agora vamos para a cereja do bolo, né? Porque agora a gente vai entender como que a gente aplica isso na prática com textos
simples, eu diria, até com palavras-chave você consegue chegar a um resultado como esse. E claro, se você tiver mais informações, você consegue chegar nesse nível de detalhe aqui, né, especificidade, vamos dizer assim. Mas tudo, claro, depende de você, porque o ChatGPT sozinho ele não vai fazer por si só. Ele está lá para ajudar a gente a otimizar o nosso tempo e fazer tarefas que você talvez teria que contratar alguém para fazer, né? Ele já faz isso por você, tá certo? Vamos lá então para o ChatGPT. Então vamos lá no ChatGPT, né? Eu criei um prompt aqui, na verdade eu deixei aberto um currículo padrão aqui, que eu já usei na aula, numa das aulas anteriores, né? Então fica de novo a dica aí se você quiser melhorar o seu currículo. Vou deixar aqui, já deixei, né, aqui no card para você depois assistir essa aula, mas eu peguei a minha primeira experiência, veja como tá, tem palavras genéricas, não é iniciado por verbo, algumas até sim, outras não, mas está muito genérico se a gente for olhar isso, né? Análise de fluxo de caixa, aplicações financeiras, não dá para entender o que de fato esse profissional fez com essas aplicações financeiras. Tudo bem, alguém que é da área financeira talvez até consiga intuitivamente entender o que foi feito, mas para quem está lendo, imagina que um recrutador que não conhece muito bem da área, não entende muito bem da área, imagina ele lendo isso, né, fazendo a primeira triagem e talvez você tenha até rodado, né, o seu currículo foi para pilha porque deixou as coisas muito genéricas, tá? Então vamos lá, eu peguei exatamente essas experiências aqui e eu vou mostrar o que eu fiz, ó, e o que você vai fazer. Pode fazer isso mesmo do seu currículo, tá? Não tem problema nenhum. Você vai pegar, ó, ele copiou e colou. Eu só deixei aqui um parágrafo já para não ficar escrevendo, você não ficar aqui tendo que avançar esse vídeo, então já economizei seu tempo. E eu coloquei a mais o seguinte, daqui para cá foi eu que coloquei, tá? Então eu tenho que dar um comando para o ChatGPT, né? Se eu dou um comando bom, um comando rico, ele vai me trazer uma resposta rica. Se eu dou um comando pobre, ele vai me trazer uma resposta pobre, né? E o que eu coloquei aqui então, depois acima dos parágrafos que eu copiei e colei do meu currículo? Enriqueça os parágrafos acima, deixando o perfil de experiências focado em atividade-chave. Não sei se você lembra, voltando aqui rapidamente, ó, perfil de experiência focado em palavra-chave, certo? Coloque os parágrafos em bullets, já estou dando o comando para ele, deixar mais rico aqui meu texto. E inicie a frase com o verbo em primeira pessoa. Lembra? Ação, representação, verbo em primeira pessoa. E vamos dar o comando para ele aqui. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para a gente. Olha que legal. Olha que legal. Deixa ele terminar de escrever aqui e vamos lá, tá? Veja que, seguinte, ele enriqueceu os parágrafos, tá? Eu vou dar um exemplo. A gente não colocou aqui aplicações financeiras de CDB? Olha só como ele já mudou o parágrafo. Gerenciei aplicações financeiras como CDBs, operações compromissadas e fundos de investimento buscando maximizar os retornos financeiros. Olha como ele já... Claro, isso aqui é uma sugestão, né? Eu preciso entender se isso faz sentido. Fez sentido? Beleza, ó, enriqueceu a minha frase, agora fica mais fácil escrever sobre mim mesmo, certo? E é uma frase potencial. É óbvio, eu vou ler aqui, claro que eu vou copiar, né? Vou usar esse texto aqui, vou revisar esse texto para ver se faz sentido. Mas veja que de um texto de aplicações financeiras, blá, 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 né? Ele já enriqueceu com a primeira estrutura que a gente começou. E é isso que você vai fazer. Você primeiro vai fazer esse passo, lembrando, para depois fazer o passo por resultado, tá? Até aqui, cara, você já está se diferenciando bem lá no LinkedIn, tá? Mas quer dar um passo supra-sumo, você vai ter que ir para os resultados, tá? Porque talvez... Aí tudo bem, só voltando aqui, né? Para a gente não misturar os assuntos, depois a gente avança para o resultado. Vai ler, tá? Vai ler tudo certinho, bonitinho, legal, fez sentido, olha que legal, cara, puxa vida, isso aqui já vai enriquecer o meu LinkedIn demais, porque ele só enriqueceu esses parágrafos aqui de uma coisa genérica para uma coisa um pouquinho mais estruturada, tá? Beleza, show de bola. Ótimo. Legal, e agora, Reinaldo? Dei já o primeiro passo, né? Eu quero dar um passo além, quero ir lá para o suprassumo, né? Como que eu faço agora, né? Como que eu trago também resultados? E olha que eu vou ser bem sincero para você já estruturando o seu LinkedIn desse jeito, né? Você já vai ter
bons resultados, eu diria, se diferenciando de vários outros perfis. Mas, claro, quero dar um passo além aqui, né? Então, a pergunta que você vai ter que responder para dar um passo além, legal, vamos pegar esse exemplo, gerencia aplicações financeiras como CDB, operações compromissadas e fundos de investimento, buscando maximizar os retornos financeiros. Ótimo, eu já tenho aqui, né, um parágrafo focado em atividade-chave. Você vai ter que responder quais resultados eu gerei fazendo isso. De novo, é claro, se você está na ponteira lidando direto com o seu cliente, é mais fácil você lembrar desses resultados. Lembrando, quanto mais específico, melhor, né? Então vamos supor que eu maximizei a carteira de meus clientes em 10%. Né? Vamos só pedir, corrija a frase. Vamos pedir só para ele corrigir a frase. Vamos ver o que ele vai fazer aqui para a gente. Legal, maximizei a carteira de cliente dos meus clientes em 10% ao gerenciar aplicações financeiras como CDB. Tudo bem, você vê que ele começou com o verbo, né? Ele só trocou a ordem e deixou numa voz mais ativa, buscando otimizar os retornos financeiros. Então, veja que aqui já dá para entender que você tem um parágrafo, não importa a ordem, tá? Se ele se o resultado vem primeiro e a atividade-chave vem em segundo, tá? E não tem problema nenhum. Mas mais importante é que você aqui entendeu e mesclou que a atividade-chave mais o resultado, ou o resultado mais a atividade-chave é o que traz mais peso, é isso que eu quero que você entenda aqui, tá? E o seu exercício, óbvio, de agora é fazer isso para todos os outros itens, né, que você colocou aqui. Lembrando que o campo experiências tem 2.000 caracteres, tá? 2.200, se eu não me engano, caracteres para você colocar. Então você tem que ser bem enxuto no parágrafo. Veja que o parágrafo ficou bem enxuto, certo? 2 linhas e nem meia aqui. Tente fazer no máximo 2, 3 linhas, né, para que fique fácil a leitura e que a leitura fique bem melhor ali para quem estiver lendo, tá? Muito bem, então, muito bem. Você aprendeu a escrever o seu campo experiência. Agora é a hora de você colocar a mão na massa. Talvez você tenha feito esse vídeo pausando e fazendo, talvez não viu todo, chegou ele aqui, viu como se fosse um Netflix, né, um filme. Mas, cara, não cruze os braços, não avance para o próximo vídeo, não avance para a próxima etapa antes de seguir em frente aqui. Se for o caso, revisite, né, os pontos aqui desse vídeo que mais te chamou a atenção, principalmente volta lá, comece pela primeira estrutura, né, depois você pode até ir para a segunda ou terceira estrutura direto, mas minha recomendação, se você não tem nada, foca na primeira estrutura aqui. Se você é mais ousado, mais arrojado, foca mais em resultado, vai direto para a segunda. E depois de dar o primeiro ou segundo passo, venha para o terceiro passo. Faça isso gradativamente, revisite o seu LinkedIn, eu diria todos os dias ou quase todos os dias, né? Eu não tenho dúvidas que você vai ver pontos de melhora, tá certo? E é isso, eu já até avancei aqui a parte de conclusão, tá? Um ponto importante, além do que eu comentei agora, toda vaga, sim, você precisa ajustar. Puxa, mudei meu posicionamento, eu preciso melhorar alguns pontos do meu perfil, melhore, tá? Não tenha preguiça, perfil LinkedIn não é perpétuo, e sim, o LinkedIn também gosta quando você faz a manutenção dele ali periodicamente, tá? Ele vai te posicionando melhor, vai te ranqueando melhor diante das buscas, tá? Isso de fato é legal, e se você ajusta o seu perfil, posta algumas coisas, ele traz mais relevância ainda, tá? Então é isso, vamos lá, vamos colocar a mão na massa agora é o momento de, se não começou a colocar, né, vai colocar a mão na massa para fazer as coisas acontecerem, legal? Show de bola, então, se você não se inscreveu no meu canal, olha aqui, se inscreva no meu canal, acione as notificações, né, para você ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo, legal? Deixa aqui seus comentários abaixo, o que você achou do vídeo, né, enfim, o que você não entendeu, se não entendeu algum ponto aqui, põe aqui, eu me preocupo sim com as suas dúvidas e estou ansioso aqui para poder respondê-las, né, da melhor forma possível e fazer com que você tenha resultados rápidos, legal? Então é isso aí, um grande abraço e te vejo na próxima aula.